Amados, estou postando estas experiências, com a esperança de primeiro, alcançar o teu coração, e venho te aconselhar, e falo-te, com temor e tremor, que não perca o céu, e em um abrir e piscar de olhos teremos as nossas agonias transformadas em alegria, o desvalor transformado em valor, e o desprezo transformado em eterno cortejo. Eu, pastor Edivaldo, testifico que este arrebatamento é uma realidade da nossa eterna morada, nossa eterna pousada. Miqueias 2:10 nos diz: levantai-vos e andai, porque não será que o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente, o céu nos espera, e a corrupção é o maior motivo de muitas perdição. Irmã Vitória aqui de Jaquipa, Livro da Vida, Mansão de João Wesley, Casas Abandonadas no Céu. Aconteceu que no mês de fevereiro de 2013, meu marido e eu fomos para a montanha para orar e buscar a face do Senhor. Estávamos jejuando por 21 dias. Era uma certa quinta-feira depois da oração da noite. Na verdade, depois que terminamos de orar às 8 horas, eu e meus 2 filhos fomos dormir no quarto. Eu estava dormindo no chão, meus filhos estavam tentando dormir quando de repente um pilar de fogo ardente apareceu ao redor do local onde estávamos dormindo, e a fumaça estava entrando no quarto. Fiquei com medo e me pergunto o que estava acontecendo. Eu disse a mim mesmo, devo gritar por socorro. Meus filhos perceberam que eu estava em pânico e perguntaram, mãe, o que há de errado? Eles disseram, venha dormir conosco. Consegui acalmá-los e eles dormiram. Então, de repente, a fumaça encheu a sala. Eu não conseguia mais ver a parede. Eu queria gritar por socorro, mas não conseguia abrir a boca. Tentei muito gritar, mas não consegui. De repente, vi 2 anjos com asas pousando no quarto. Eles olharam para mim. Então eles foram em direção às crianças. Eles foram colocar meus filhos em um sono profundo, pois tínhamos que viajar. Depois de verificar meus filhos, eles voltaram para mim. Eles disseram, Vitória, levante-se. Nós devemos ir. Então eu me levantei. Mas quando me levantei, percebi que me tornei 2. Meu corpo ainda estava dormindo enquanto eu também estava de pé. Os 2 anjos me seguraram em minhas mãos e me levaram para fora do quarto para o templo onde eu e meu marido estávamos jejuando e orando. Percebi que o templo estava cheio de anjos. Eles estavam louvando a Deus e havia uma presença particular de Deus. Unção poderosa e energia foram liberadas durante este louvor angelical. Eu então me juntei aos anjos em adoração. Estávamos cantando alegremente ao Senhor quando os 2 anjos vieram e me disseram, Vitória, você tem que vir conosco. O tempo está acabando, temos que ir. Eles me tiraram do templo e de repente estávamos em um caminho. Foi um pequeno caminho. Percebi que este caminho era iluminado pela luz de uma tocha que foi colocada ao longo do caminho. Um dos 2 anjos disse, Vitória, não temas. Estamos perto do portão do reino dos céus. Então perguntei aos 2 anjos, onde estão meus filhos? Eu não os vejo mais. Não te seguirei a menos que os veja. O anjo disse, devemos cumprir a tarefa que nos foi dada pelo Senhor, caso contrário, haverá um problema no céu. Depois de alguns minutos de caminhada, finalmente chegamos. Chegamos ao portão do céu. Foi além de incrível. Foi magnífico. Sempre procuro um lugar na terra para comparar com essa beleza, mas nunca encontrei. Eu não poderia imaginar um lugar como este na terra. Os 2 anjos que me guiavam disseram, vamos visitar a cidade e os 12 portões do reino celestial. Amado, deixe-me dizer-lhe, temos uma cidade eterna construída para nós pelo Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que a cidade tem 12 portões no céu. Cada um dos portões tem 3 portas. Em cada um desses 12 portões, havia 2 anjos guardando. Quando chegamos ao portão, 2 anjos guardando o portão dourado abriram para nós. Quando entramos, vi 4 anjos na segunda porta deste portão dourado. 2 dos 4 anjos estavam à esquerda. Eles tinham 2 livros enormes. O dever do primeiro anjo era escrever e registrar as coisas em seu livro. E o dever do segundo anjo era apagar os nomes de seu livro. Perguntei aos 2 anjos comigo, o que esses anjos estão escrevendo e apagando?
Foi-me dito que o primeiro anjo está escrevendo os nomes das pessoas que eram pecadoras, mas depois de receberem o Evangelho, elas confessaram seus pecados e obtiveram o perdão. Como resultado, seus nomes são registrados neste livro pelo anjo. Foi-me dito que quando um cristão comete um pecado, quando ele se convence de seu pecado e o confessa, então seu nome será escrito novamente neste livro depois de ser apagado por causa daquele pecado. Está escrito em Lucas 10:20. No entanto, não se alegrem com o fato de os espíritos se sujeitarem a vocês, mas alegrem-se porque seus nomes estão escritos no céu. Foi-me dito que o segundo anjo estava apagando os nomes dos crentes que falharam em confessar seus pecados. Então eu vi uma cópia dos 10 mandamentos, em torno dos outros 2 anjos. Eles foram posicionados à direita da porta. Quando um santo entrar no portão do reino celestial, ele ficará cara a cara com este rol de 10 mandamentos. O Espírito de Deus certificará a ele que ele guardou os mandamentos de Deus e que ele é digno de entrar na cidade celestial. Você saberá se é digno ou não porque o Espírito de Deus o convencerá. Finalmente, a terceira porta deste portão foi aberta. Eu ouvi as vozes das pessoas cantando canções de louvor. Quando ouvi esta canção, o anjo e eu continuamos a avançar. Então eu vi os anjos do Senhor voando com suas asas estendidas. Eu vi muitos anjos voando. Eles estavam pousando ao nosso redor. Na verdade, eles estavam nos cercando e se ajoelhando na nossa frente. Eles cobriram o rosto com as asas e ficaram nessa posição por 30 minutos. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo. Então, de repente, eles voaram para longe. Percebi que estava dentro dos portões do céu e estava vestido com uma roupa branca e brilhante. Eu era como uma criança em um novo mundo, uma nova realidade. Minha alma estava cheia de alegria. Fiquei revigorado, esqueci a miséria da terra, o calor do sol, esqueci o mal. Eu não conhecia o ódio ou o mal. A natureza adâmica corrupta do pecado foi removida de mim. Não havia a menor ideia ou pensamento do mal em mim. Eu estava transbordando de alegria. Minha alma estava cheia de adoração constante em mim, e eu estava glorificando o Senhor. Eu estava pulando curtindo a companhia dos anjos. Louve o Senhor. Então vi o trono de Jesus Cristo e sua glória. O chão desta cidade era feito de ouro puro. Quando eu estava andando sobre aquele ouro, pude ver meu rosto no chão como em um espelho. Fiquei tão extasiado de alegria que disse aos 2 anjos que me trouxeram que não quero voltar à terra. Os 2 anjos me disseram: acabamos de trazê-lo para que você possa ver e testemunhar a outros na terra. Eu insisti que não vou voltar para a terra. Então os 2 anjos me disseram para segui-los, o que eu fiz. Então eu vi uma mesa dourada. Era tão grande e tão comprido que não dava para ver o fim dela. Vi cadeiras adornadas com ouro e cristal, alinhadas ao lado da mesa sem fim. Eu vi diferentes utensílios que brilhavam, e brilhavam intensamente, sobre a mesa. Perguntei ao anjo: que lugar é este? O anjo respondeu: se a trombeta soasse hoje na terra, as pessoas que estivessem prontas seriam arrebatadas e seriam recebidas neste lugar. Está escrito em Apocalipse 19:7, regozijemo-nos e demos-lhe glória. Porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se preparou. 8 E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e branco. Porque o linho fino é a justiça dos santos. 9 E disse-me: escreve, bem-aventurados os que foram chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ele me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. A Bíblia diz que há 4 seres viventes diante do trono. Quando vi os 4 seres viventes, fiquei com medo. Todos eles tinham 6 asas e seus rostos eram aterrorizantes. O primeiro tinha cara de águia. O segundo tinha o rosto de um leão. O terceiro tinha rosto de cordeiro. O quarto tinha rosto de homem. Esses 4 seres não estavam relaxados. Eles parecem intensos, poderosos e assustadores. Cobriam os pés com 2 asas. Eles cobriam o corpo com 2 asas e cobriam o rosto com 2 asas. Foi quando eles nos viram chegando que tiraram as asas de seus rostos. Eu vi os 24 anciãos,
que estão sentados ao redor do trono do Cordeiro que estava cheio de glória. Eu não podia olhar para o trono de Jesus por causa do poder e da glória que eram imensos. Uma voz soou do trono e disse: Vitória, você é bem-vinda ao céu. A voz era tão estrondosa e poderosa que, mesmo que um homem terreno a ouvisse na terra, entraria em coma. Então o Senhor Jesus Cristo se dirigiu aos seus anjos. Ele disse: Mostre ao minha serva, Vitória, a recepção e a cerimônia de boas-vindas dos meus servos, que viveram uma vida correta, na verdade e trabalharam para o meu reino. Mostre a ela como os recebemos e como eles são importantes para mim. E imediatamente vi anjos tocando suas trombetas. Eles estavam na fila e desdobraram suas asas. Eles estavam segurando suas espadas e tocando suas harpas. Houve canções de louvor em homenagem ao servo de Deus que chegou ao céu. Foi maravilhoso. Esta foi a cerimônia de boas-vindas de um homem de Deus no céu. Jesus disse: Vitória, você vê como dou as boas-vindas aos meus servos? Vá e informe-os para que saibam o quanto são valiosos para mim. Então eu disse em meu coração: há tanto mal no mundo. Como posso contar a eles sobre tudo isso? Jesus leu minha mente e disse: Vitória, vá contar a eles porque eu venci o mundo. Vá em meu nome. Então o Senhor Jesus me disse: Você é um evangelista e irá contar ao mundo inteiro o que você viu aqui. Você vai interceder pelos pastores. Esta é a sua missão na terra. Vá e conte à igreja sobre arrependimento sincero, fale sobre santidade. Conte-lhes sobre a justiça. Fale-lhes sobre a fidelidade. Conte a eles sobre a verdade. Fale a eles sobre a compaixão. Sem essas coisas, eles não entrarão no reino dos céus. Diga-lhes que tirem um tempo para me adorar e me adorar. Eu habito no meio de seu louvor e adoração. Eu trabalho em seu louvor e adoração. Eles devem aprender a viver um estilo de vida de adoração. Eu estava ao redor do trono do Cordeiro quando ele ordenou que seus anjos me transportassem para visitar seu servo Miguel. Amados, quando chegamos na base de comando do exército do céu, vi o arcanjo Miguel. Eu estava apavorado. Na verdade, ele é maior que o prédio da nossa igreja. A premissa da nossa igreja não é suficiente para conter este arcanjo, é pouco para ele ficar aqui. Suas pernas e braços são como pilares de um enorme edifício. Sua espada é enorme e mais longa do que você pode imaginar. Michael é assustador. Ele é poderoso e enorme. As pessoas não conhecem este arcanjo. Eu sempre disse que ele deveria ser chamado de Miguel, o grande e o poderoso. Quando você encontrar um dos membros do Angel de suas forças armadas, você ficará surpreso. Eles são imperiais, majestosos e poderosos. Você pode confundi-los com Jesus por causa do poder e energia que emana deles. São impressionantes e têm um aspecto intimidador. O sublime exército celestial liderado pelo arcanjo Miguel é imponente, alucinante e fenomenal. Você ficará maravilhado na presença deles. Depois de encontrar o magnífico exército do céu, fui levado a visitar os patriarcas e os anciãos do antigo Israel. Eu vi Abraão e os antigos patriarcas. Eles estavam vestidos com roupas brancas e tinham barbas brancas descendo e atingindo seus peitos. Foi muito bonito. O anjo do Senhor me disse: aqueles que branquearem suas vestes terão acesso à glória eterna. Eles se sentarão à mesa com os grandes e terão a oportunidade de saudá-los. Está escrito em Mateus 8:11, e eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Amados, eu vi Jesus sentado em seu trono, ele estava intensamente irado, o cálice da iniquidade do mundo está transbordando. Jesus ficou extremamente zangado. Algumas pessoas pensam que podem ficar com raiva, mas Jesus pode ficar extremamente zangado, e eu vi Jesus com raiva. Você não o reconhecerá. Jesus é amor, mas também é justo. Sua raiva era tão intensa que vi os 24 anciãos de pé em seus tronos, e implorando a ele. Os 4 seres viventes abriram suas asas junto com os anciãos, todos implorando ao Senhor. Eu estava tremendo porque não pude suportar a ira do Senhor Jesus Cristo.
Foi graças às asas de uma das criaturas vivas que me sustentavam que consegui ficar de pé. Havia fogo e fumaça ao redor do trono. Foi terror. Tive a impressão de que todo o céu tremia e estremecia. Foi um terror incrível. Então o Senhor falou e disse: Meus anjos mostraram coisas a você e você irá contar à igreja. É importante porque meus filhos são valiosos para mim. Depois, os 2 anjos me pediram para segui-los. Continuamos nossa visita ao reino celestial. Eu vi estruturas de construção e casas. Fomos a uma determinada casa e abrimos a porta. Uma mulher saiu com alegria. Perguntei ao anjo: Quem é esta alegre mulher? O anjo disse: Esta mulher fazia negócios quando estava na terra e usava seu dinheiro pessoal para ajudar os pobres, os órfãos e as viúvas. Ela fez isso até sua morte e este grande palácio aqui pertence a ela. É a recompensa dela. Quando entramos em sua casa, vi muitos diplomas e certificados de suas boas ações na parede de seu quarto. Essas qualificações foram o testemunho de suas boas ações na terra. Alguns deles foram escritos no quadro em uma sala especial. Quando entrei naquele quarto, fiquei tão alegre que quis sentar nos nossos móveis, mas o anjo me disse que não podia porque era propriedade privada. Não é meu, ele até me proibiu de tocar na parede. Ele disse: Tudo está em ordem aqui no céu. Você não toca no que não lhe pertence. Quando saímos daquela casa, entramos em outro prédio. Uma criança saiu com alegria. O anjo me disse que a criança ainda está viva na terra. Ele não está morto. Sua alma é alegre. E esta é apenas a manifestação da condição de seu espírito. O anjo disse que a criança tem apenas 8 anos na terra, mas está evangelizando. Perguntei ao anjo: por que essa criança de 8 anos está evangelizando? Como ele faz isso? O anjo respondeu: ele distribui folhetos na terra. Ele vai para a rua e distribui folhetos dizendo: recebam a palavra do céu. Toda vez que ele dava um folheto a alguém, ele dizia: receba a palavra do céu. O anjo disse: a maneira como a criança começou sua vida na terra é certamente a maneira como ela terminará. Percebi que as muitas casas construídas na terra são diferentes da construção celestial. No céu, você não vê ou distingue a fundação do edifício com o restante do edifício. Enquanto nos mudávamos, o anjo abriu o portão de outra casa. Pude ler o nome do dono dessa propriedade porque estava escrito na frente do portão. Na verdade, estava escrito Joel Wesley. Eu perguntei ao anjo: este homem era um pastor? O anjo disse: sim, o homem era um pastor na terra. Entramos na casa dele. Percebi que o quarto de John Wesley estava cheio de testemunhos de seus feitos na terra. Havia muitos certificados e qualificações para boas ações. O anjo disse: este homem fez muitas boas ações. Toda vez que João estava ganhando almas, ele estava atendendo às necessidades das pessoas que estava ganhando. Ele estava alimentando essas almas. Ele sabia cuidar das almas que estava ganhando. João Wesley estava ensinando às pessoas a autêntica palavra de Deus. E toda vez que ele vê pessoas com necessidades físicas, ele as provê financeira e fisicamente. Se algum de seus membros quiser viajar pelo Evangelho, ele usará seu próprio dinheiro para financiar suas viagens missionárias. O Senhor Jesus ficou tão comovido com as boas ações de John Wesley que enviou mais anjos para apoiá-lo para que pudesse cumprir seu voto de evangelismo e caridade até o fim de sua vida. Graças a Deus, John Wesley foi consistente até o fim de sua vida. Após sua morte, os anjos o levaram para o céu, e a recompensa por seus atos é este enorme edifício que você está vendo. Os anjos do Senhor disseram: vá dizer à igreja que volte à velha mensagem de santificação e santidade pregada por João, caso contrário eles não entrarão no céu. Os anjos do Senhor me disseram: João Wesley estava pregando santidade quando estava na terra, mas quando morreu, os cristãos metodistas estavam confusos. Como resultado, eles adotaram maneiras mundanas de fazer as coisas. Diga-lhes que retornem à mensagem de santidade e santificação. Perguntei ao anjo: quantos certificados de boas ações devemos ter? O anjo disse: cabe a você tê-los em grande número. O anjo disse:
Quando você retornar à terra, faça boas ações, seja compassivo, ajude os outros, defenda os necessitados e quando você morrer, suas ações serão um testemunho no céu. Depois, fomos para outro prédio. Percebi que não havia instalação elétrica nessas casas, mas as paredes dessas casas emitiam luz por si mesmas. O anjo disse: esta casa pertencia a um evangelista. Ele ainda está na terra. Quando ele morrer, então ele compartilhará esta casa. Vimos uma casa vazia e meio abandonada. O anjo disse: esta casa pertence a um evangelista, mas ele não está mais evangelizando porque ficou fraco. Mas quando ele vê alguém em necessidade, ele está ansioso para ajudar a pessoa. Eu vi outra casa abandonada no céu. O anjo do Senhor me disse: é a casa de uma mulher que ainda está na terra. Ela costumava ajudar pessoas e pastores, mas desistiu de fazer isso. E ela começou a se gabar de seus atos. É por isso que sua casa no céu está nesta condição. Então pedi ao anjo ao meu lado para me mostrar minha casa. Ele respondeu: não é permitido. Mas eu insisti. Ele disse novamente: não é permitido. Então eu disse: você tem que permitir que eu veja minha casa. Então o anjo me levou para minha casa. Ainda não foi concluído. Mas era de 2 quartos. Havia 2 certificados no quarto. Havia um certificado das ações de amor que eu praticava e outro certificado das ações de compaixão que também praticava na terra. Não havia qualificação para louvor e adoração. Depois, o anjo me levou de volta ao trono do Senhor Jesus Cristo. Jesus disse que hoje os pastores estão levando sua glória do tempo em que ele curou os enfermos na terra. As pessoas diriam que aquele pastor curou esta ou aquela pessoa em vez de dizer que Jesus curou a pessoa através de um homem de Deus? Então Jesus me mostrou uma igreja. Era uma grande igreja bem construída. Tinha muitos níveis. Jesus disse que o pastor daquela igreja está recebendo mais glória do que ele por causa dos muitos milagres que ele está realizando por meio desse pastor. Ele me disse: diga aos meus servos que não conheço muitos deles no céu. Eles devem se arrepender de seus pecados. Se não o fizerem, eu os rejeitarei. O Senhor me disse: Vitória, é hora de você voltar para a terra. Imediatamente vi os anjos me cercando e eles me cobriram com suas asas por um tempo. Então eles partiram. O Senhor me disse: Vitória, você pode ir agora. Eu te dei poder, nenhum mal te acontecerá. Haverá perseguição, mas eu lhe dei o poder de curar. Então um anjo veio e me levou para passear na cidade e em um momento voltei ao meu corpo. Eu estava fraco quando acordei.